Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. É um privilégio em tê-los aqui no meu canal. Gostaria de deixar um versículo da Palavra de Deus para a meditação de todos, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amados, gostaria que vocês me ajudassem da seguinte forma, deixando o like. Quando você deixa o like, você está me ajudando a levar a mensagem da cruz, esse alimento espiritual para tantas almas que estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Ative o sininho para serem notificados e compartilhe o vídeo com as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. E você que ainda não inscreveu no canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Fique até o final desse vídeo, pois Deus irá falar ao meu coração e ao teu coração. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Tema do vídeo: o ensinamento do inferno. Um estudo sobre a revelação progressiva do lugar chamado inferno. O ensinamento do inferno, palavra inferno, significa um lugar de sofrimento em chamas para os perdidos. Nosso entendimento acerca do inferno foi progressivo. Queremos ilustrar o que a Bíblia revela passo a passo neste vídeo, baseado sobre o estudo exaustivo chamado inferno. No fim, daremos os versículos principais que foram usados para desenvolver esta apresentação. O ensinamento do inferno, entendimento do Velho Testamento, Sheol, abismo, buraco, profundezas mais baixas, partes, abismos, sepultura, cova, inferno, morada dos mortos, corpo e alma, perdido e salvo. Sheol é o traduzido inferno também, chamado sepultura também, chamada morte. O ensinamento do inferno, entendimento do Velho Testamento, Sheol, quando uma pessoa morre, seja perdida ou salva, seu corpo vai para a sepultura e sua alma vai para as profundezas da terra. O ensinamento do inferno, ensinamento de Jesus Cristo. Hades, a parábola do homem rico e o mendigo Lázaro, nos ensina que o mendigo morreu, que o rico morreu, foi sepultado, inferno, atormentado, seio de Abraão, consolado, e foi levado ao seio de Abraão, e no inferno estava em tormentos, a um grande abismo. O ensinamento do inferno, morte e ressurreição de Cristo. Hades, Cristo morreu na cruz, sua alma foi para o Hades, onde ele pregou para os habitantes ali. Inferno, atormentado, seio de Abraão, consolado, paraíso, lembra que falou para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Foi sepultado por 3 dias e 3 noites. O ensinamento do inferno, a morte e a ressurreição de Cristo. Hades, inferno, quando Cristo foi para o Pai, depois de sua ressurreição, ele levou cativo o cativeiro. A morte e a ressurreição de Cristo, Hades, inferno, quando Cristo foi para o Pai, depois da sua ressurreição, ele levou o cativo a cativeiro. Ensinamento do inferno, o que sabemos hoje. Hades, quando um homem é perdido, morre, seu corpo está enterrado, mas a sua alma vai para o inferno. O que sabemos
Hoje, Hades, inferno, quando um homem salvo morre, seu corpo está enterrado, mas a sua alma vai para o céu. Creio que é o mesmo lugar do que o abismo em Apocalipse, onde anjos são guardados para a tarefa especial. O ensinamento do inferno, o que aprendemos sobre os anjos do inferno. Aprendemos que há um lugar chamado Tártaro, onde certos anjos são presos esperando o seu juízo. Tártaro, abismo, ensinamento do inferno, a grande trono branco, a morte e o inferno. Morte, corpos, inferno, almas, deram aos mortos que neles havia a morte, o inferno. O grande trono branco, e abriram-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Este julgamento era para determinar o grau de sofrimento eterno que cada um iria realizar. O ensinamento do inferno, o grande trono branco, aquele que não foram achados escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Que tudo isso tem a ver, o que tudo isso tem a ver com a sua vida? Tem certeza que seu nome está no livro da vida? Está fazendo sua parte para avisar outros do seu perigo? Versículos selecionados. Seol é traduzido sepultura, Gênesis capítulo 44, versículo 31, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, 1 Reis capítulo 2, versículo 6, Jó capítulo 7, versículo 9, e por aí vai. O abismo, Números 16, versículo 30, Números 16, versículo 33, Cova, Ezequiel capítulo 31, verso 16, Ezequiel 32, verso 24, Inferno, Salmos 9, versículo 17, Salmos 16, versículo 10, Salmos 49, versículo 15 e etc. Sepultura também é chamada morte, Provérbios capítulo 9, versículo 18, Isaías 14, versículo 19, Isaías capítulo 28, versículo 15, Isaías 28, versículo 18, Ezequiel 32, versículo 21 e etc. Inferno também é chamado profundezas, Deuteronômio 32, versículo 22, Salmos 63, versículo 9, Salmos 86, versículo 13, Provérbios capítulo 9, versículo 18, Isaías capítulo 14, versículo 15, mais baixas partes, Ezequiel capítulo 26, versículo 20, Ezequiel capítulo 31, versículo 14 e 18, Ezequiel capítulo 32, versículo 24, abismo, Isaías capítulo 14, versículos 15 e 16. O ensinamento do inferno, versículos selecionados. Quando uma pessoa morre, seja perdida ou salva, seu corpo vai para a sepultura e sua alma vai para as profundezas da terra. Salmos 16, capítulo 10, Jó 26, capítulo 5, Jó 30, versículo 23, a parábola do homem rico, Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo 19 e 31, Cristo morreu na cruz em nosso lugar, Romanos capítulo 5, versos 5 e 6, foi sepultado por 3 dias e 3 noites, Mateus capítulo 12, versículo 40, sua alma foi para o Hades, onde ele pregou para os habitantes ali. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 ao 21, e 1 Pedro capítulo 4, versículos 5 e 6. Lembra que falou para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso? Lucas capítulo 23, versículos 43. Ensinamento do inferno, versículos selecionados. Quando o Cristo foi para o Pai, depois de sua ressurreição, ele levou cativo o cativeiro. Efésios capítulo 4, versículos 7 e 10. Quando um homem perdido morre, seu corpo está enterrado, mas a sua alma vai para o inferno. Lucas capítulo 16, versículos 19 e 31. Quando um homem salvo morre, seu corpo está enterrado, mas a sua alma vai para o céu. Filipenses
capítulo 1, versículo 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, aprendemos que há um lugar chamado Tártaro, onde certos anjos são presos, esperando o seu juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Creio que o mesmo lugar do que o abismo em Apocalipse, onde anjos são guardados para a tarefa especial, em Lucas capítulo 8, versículo 31, Apocalipse capítulo 9, versículos 1 e 2, o ensinamento do inferno, morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e abriram seus livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Este julgamento era para determinar o grau de sofrimento eterno que cada um iria realizar. Aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.